a verdade sobre a morte. Não importa em que parte deste planeta você viva, quão bem você cuide de seu corpo, ou quanto dinheiro tem em sua conta bancária, não há como escapar da morte. Parece um pouco deprimente? Claro, mas ainda há boas notícias. Realmente, boas notícias. Para aqueles que pertencem a Cristo, temos uma esperança além deste mundo. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Romanos 8 verso 11. A morte é a maior ferramenta do nosso inimigo, e é por isso que Jesus veio para derrotá-la. É por isso que ele se tornou humano, recebeu o castigo final, e colocou a morte em seu devido lugar, sob a autoridade e domínio de Deus. Sim, a vida é passageira, mas a morte é apenas temporária. E o Espírito de Deus pode fazer o que nenhum ser humano pode, dar vida aos mortos e redimir o que foi perdido. A verdade sobre a morte é que não é o fim da história. Em breve, Deus enxugará toda lágrima e fará novas todas as coisas. Assim como um bebê recebe o milagroso e misterioso sopro da vida, seu espírito reviverá os que aparentemente pereceram, e trará os mortos de volta à vida. E essa é a notícia muito, muito boa. Quando você morrer, o seu corpo volta para o pó, porque o pó é a fonte da matéria. Gênesis 2 verso 7. Jó 4 verso 19. Salmos 90 verso 3. Salmos 104 verso 29. Eclesiastes 3 verso 20. Confira Eclesiastes 12 verso 7. Seu corpo veio da terra, e quando morrer, voltará para a terra. Mas seu espírito veio de Deus, e quando morrer, voltará para Deus. O sopro de vida, espírito ou alma que está em seu corpo atual, volta para Deus, que é o Pai dos espíritos. Confira Hebreus 12 verso 9. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Os espíritos dos salvos, após a morte, vão ficar no quarto, no descanso. Confira João 14 verso 2. Na casa de meu pai há muitos quartos. É claro que quartos aqui, está se referindo ao lugar de descanso. Quando a era do mal acabar, esses espíritos que estão descansando vão ser recriados. Vão ser soprados novamente em um corpo diferente do nosso corpo atual. Confira Salmos 104 verso 30. Quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados para manter esta terra sempre cheia de vida. E os espíritos das pessoas que não querem saber de Deus, vão para a destruição. Confira 2 Pedro 3 verso 7. Mas o céu e a terra que agora existem estão reservados para serem destruídos pelo fogo por meio daquela mesma ordem. Eles estão sendo reservados para o dia do julgamento e destruição dos homens maus. Confira também 2 Tessalonicenses 2 versos 3 ao 4, e versos 6 ao 12. Não deixem que ninguém os engane de nenhum modo. Eu digo isto porque o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande revolta, e seja revelado o perverso, aquele homem que está destinado ao inferno. Ele vai se opor a tudo o que as pessoas adorem, ou digam ser divino. Ele vai se exaltar acima de todas as coisas, e vai até mesmo ocupar o trono que está no templo de Deus, e se apresentar como se ele mesmo fosse o próprio Deus. Portanto, agora vocês sabem o que detém o perverso para que ele não seja revelado até que chegue o tempo certo. Eu digo isto porque o poder secreto do mal já está agindo. Entretanto, aquele que agora o detém continuará a fazê-lo até ser afastado. Então será de fato revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro da sua boca, e destruirá com a sua gloriosa presença, quando voltar. O perverso aparecerá pela ação de Satanás, e chegará com grande poder, e com falsos milagres e maravilhas. Ele usará todo o tipo de maldade para enganar aqueles que caminham para a destruição, uma vez que se recusaram a amar a verdade para serem salvos. E é por este motivo que Deus lhes envia uma força enganadora, para que eles acreditem naquilo que é falso. Desta forma, todos aqueles que não acreditaram na verdade, mas ficaram felizes em fazer o mal, serão condenados. Os espíritos dos mortos estremecem debaixo das águas, e também todos os que lá vivem. Jó 26 verso 5. Vou repetir, Jó 26 verso 5. Os espíritos dos mortos estremecem debaixo das águas, e também todos os que lá vivem. Vou repetir, Jó 26 verso 5.
Os espíritos dos mortos estremecem debaixo das águas, e também todos os que lá vivem. A verdade é que o sopro de vida do homem mau será soprado em um corpo, em uma matéria, um ser vivo, que vive debaixo das águas. Quando a última ovelha for retirada do aprisco das instituições religiosas fraudulentas, essa ovelha vai entrar no aprisco do nosso Senhor, e passará a viver de acordo com o caráter do nosso Senhor, completando o número dos que serão salvos pela graça, como diz em Romanos 11, verso 25. O sopro de vida dos salvos que morreram serão soprados em um novo corpo. Vão renascer novamente, e serão seres humanos que sempre vão agradar a Deus, e terão vida eterna. A era do mal será destruída, e uma nova era virá com abundância, paz e amor.